Olá, muito boa tarde. Descobrir o significado de textos da Bíblia é o que vos propomos nos próximos minutos, analisando as leituras que são lidas nas Eucaristias deste domingo. Frei José Nunes, professor de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o padre Robson Cruz, pároco no Patriarcado de Lisboa, são para isso convidados deste programa da Igreja Católica. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. E centramos, de facto, atenções nos textos da Bíblia deste 32º domingo do tempo comum. Creio que é o que a agenda litúrgica indica, não é? Para o próximo domingo. A primeira leitura é do primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Em que contexto e que mensagem é proposto por este texto, Padre Robson Cruz? Para já, toda a coleção dos livros, chamados da obra deuteronomista, né, mas especialmente os livros dos Reis, tentam mostrar a força de Israel, que é congregado pela força da palavra e da palavra profética, que conduz o povo à aliança com Deus. Né? O que é curioso é o próprio contexto que nos é descrito. Primeiro, nos vai aparecer uma viúva em tempos de grande carestia e, portanto, sem recursos, sem dinheiro, sem alimentos, não é? Cuja a única expectativa imediata que tem é poder cozer mais um pão e esperar a morte com o seu filho. E, portanto, fala-nos de uma pobreza radical. E o livro dos Reis nos situa esta vinda de Elias, não é? E que nos fala do acolhimento do profeta. E, mesmo perante um cenário tão gravoso como esse, nós não temos mais nada senão esperar a morte, não é? Porque não temos nenhuns bens para nos socorrer, como o livro dos Reis, numa perspectiva didática, diz: aquele que acolhe o profeta, não por causa da materialidade de ser um profeta, não é? Mas acolher por causa do seu ministério da palavra, esse será salvo. E, curiosamente, todo o texto nos fala isso, não é? Mesmo em tempos de crise, a virtude do acolhimento do outro, né, por causa da palavra, torna-se um caminho para a salvação. Nesta perspectiva didática é muito curioso porque, por um lado, nós vemos bem cumprido aquilo que é o programa, digamos, literário do Livro dos Reis, não é? Que nos coloca, assim, a função da palavra como sendo a esperança de Israel. Se calhar, do ponto de vista do ensino, digamos, continua muito válida esta mensagem. Até em tempos de crise como aquele que vivemos, não é? As pessoas correm o risco de se tornar mais áridas, mais fechadas sobre si próprias, apenas se preocupar imediatamente com aqueles com quem têm obrigação. Parece que o livro nos ensina. Aquele que continuar, mesmo assim, estar atento ao outro, ser acolhedor do outro, não é? Esse terá futuro, esse conhecerá a salvação. Neste texto, como em muitos em que, enfim, com histórias de alguma forma parecidas, aparece sempre esse ritmo diante de uma promessa, no caso do profeta, e diante do acreditar naquilo que o profeta diz, se cumprirem, enfim, desejos positivos para quem acredita. Há uma participação humana, que é a mulher é chamada a acolher. O risco de não acolher é dizer: não, desculpa, eu tenho outras prioridades temporais que agora não me dá para esses luxos religiosos do acreditar, não é? E, portanto, se por um lado há um requisito humano, é assim, eu tenho de acolher ou não acolher. E sou confrontado com esta possibilidade de que a promessa só se torna efetiva para mim se eu despertar, mesmo na minha pobreza, uma virtude pessoal, que é a virtude do acolhimento, não é? E a promessa, por isso mesmo, se mostra eficaz, não é? Porque, até do ponto de vista humano, nós sabemos isso. Quer dizer, quem é capaz de não absolutizar a sua indigência, mas for sempre capaz do acolhimento, conhece até a própria recompensa desse acolhimento. Quanto mais quando Deus está envolvido no processo, não é? E a certeza de acolher, porque é um profeta, não é? Lhe dá a garantia de escrever o seu nome numa história de eternidade. Não é? Antes de pedir comentário ao Frei José Nunes e pedir ainda para Padre Robson o porquê deste recurso a imagens e a circunstâncias do dia-a-dia. Aqui fala-se de que desde aquele dia nem a panela de farinha se esgotou, nem se esvaziou ao montolio do azeite. Exatamente para mostrar que em tempos de carestia, entende, há valores ainda mais nobres do que preocupação do imediato, não é? Do que, digamos, preocuparmos só com a crise, digamos assim. Esta mulher está a viver em tempos de crise, não é? É assim, não e a revelação bíblica acontece a partir do dia-a-dia de todas as pessoas. É na história dos homens, não é? Só que, assim, tem essa perspectiva didática sobre dois pontos de vista. Sob o ponto de vista humano, é dizer, não absolutizemos as nossas necessidades imediatas, quer dizer, elas não são a única problemática humana, não é? Há virtudes, há valores de acolhimento, de proximidade com os outros. E, por outro lado, é mostrar que Deus não está fora deste projeto, não é? E, portanto,
aquele que mesmo em tempos de grande dificuldade dá espaço ao acolhimento e acolhimento da palavra, não é? Esse sim tem a certeza de que vai receber uma resposta. Frei José Nunes, hoje se calhar não falamos em panelas de farinha ou no azeite, falamos em prestações sociais, falamos em... Pois, e que terminam ou não terminam. Exato, e o Padre Robson sublinhou muito realmente esta ideia da crise, os tempos de crise que vivia a viúva e os tempos de crise em que nós hoje também vivemos, concretamente. Uma grande diferença. Aqui em causa estava ter pão para mais um dia, não é? Pois, para muitos dos nossos concidadãos é isso também. É a mesma coisa, exatamente. Mas o que é curioso é que, portanto, e nesse aspecto, este texto é como que uma parábola também daquilo que, no fundo, vai acontecendo no nosso tempo, no nosso lugar aqui em Portugal hoje. Olhemos para uma coisa. Nós vivemos em crise. As pessoas estão, de um modo geral, a maior parte das pessoas estão com muito menos recursos. E muitas delas com muita dificuldade. Contudo, quando se faz apelo à generosidade, como, por exemplo, as campanhas do Banco Alimentar, não houve diminuição. Quer dizer, as pessoas estão mais pobres, mas continuam a ser altamente generosas. Porque sentem, como que ainda sentem mais na carne, a necessidade que outros têm. Não só nós próprios temos necessidade, mas isso desperta-nos para necessidades ainda maiores de outros. E, portanto, mesmo tendo pouco, como a viúva, não tendo quase nada, somos convidados e, de facto, graças a Deus, há muita gente a ser generosa e a partilhar como a viúva também partilhou. E o texto ensina-nos que quem partilha não tenha medo de o fazer, porque Deus abençoa a generosidade de quem partilha. Além de que Deus mostra também aqui uma preferência realmente, uma predileção, um amor muito grande por quem é pobre, por quem é simples, por quem está mesmo a viver na crise e tem pouco. Ama-o, apela à sua generosidade e não deixa de o abençoar. Claro que nós hoje, nos tempos de crise, também temos uma generosidade obrigada, quer dizer, mas isso é outra história. Mas ela também conta. Quer dizer, porque isto, destes impostos todos absolutamente brutais, não é? Que todos estamos a sentir, isso é uma generosidade obrigada, quer dizer, é como se a viúva fosse obrigada a dar ao profeta. Nós também estamos a ser obrigados, não por vontade própria, mas a partilhar. Não damos a profeta nenhum, acredito. Pois, agora, quando damos para o Banco Alimentar, estamos a dar a muito profeta, e certamente é um dos pequeninos. Não é? De que forma, neste contexto, e a partir também do que diz esta leitura do primeiro livro dos Reis, afirmar a esperança que os cristãos devem manifestar nestes dias? Exato, quer dizer, eu acho que o texto em si mesmo é um apelo realmente à generosidade e à confiança em Deus, isto é, à esperança de que Deus não nos abandonará à nossa sorte. Mas essa é a experiência que eu creio que a maior parte das pessoas já fez na sua vida. Quem dá qualquer coisa aos outros acaba por sentir-se muito compensado e muito gratificado. Os pais, quando dão do seu amor e do seu tempo aos filhos, vêm-se muitas vezes, ou quase sempre, recompensados. Não é? E quem dá mesmo bens materiais São a essas outros... atitudes que alimentam a esperança. Exatamente, quer dizer, que alimentam a esperança e o gosto de viver e o sentido da vida. Eu transpondo isto, por exemplo, para a questão dos missionários, que sabe... Uma experiência própria do Frei José Nunes. Sim, como de muitas outras. Eu só estive lá há 9 ou 10 anos nas missões. Em Angola, exato. Mas o Papa João Paulo II, quando um dia visitou o Zaire, dizia assim: na missão não sabemos quem sai mais beneficiado, se o missionário, se aqueles que são objeto da missão. E realmente, porquê? Porque o missionário vai, e muitas vezes faz sacrifícios e tudo isso, para dar. Mas, no fundo, ao dar, ao ser generoso, ele recebe imenso. Recebe experiências de vida maravilhosas, recebe o conhecimento de outras culturas extraordinárias, recebe sinais do Espírito Santo, do Evangelho, já presentes naqueles lugares que até são pagãos, isto era, que eram não cristãos. Portanto, o missionário recebe imensa coisa. Se calhar até recebe mais do que aquilo que dá. E essa é a experiência que toda a gente faz na vida, no fundo. Quer dizer, quando se dá, recebe-se muito, não é? E, portanto, há razão para a esperança, para a confiança. Passamos à análise do segundo texto que se escuta nas Eucaristias deste domingo, é da Epístola aos Hebreus, no capítulo 9. Retoma-se um tema, creio que tratado noutros domingos, e onde se afirma, uma vez mais, que Cristo se manifestou de uma só vez na plenitude dos tempos para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que significa
esta afirmação? Por um lado, é a relativização do templo, não é? O templo era o lugar dos sacrifícios e, portanto, era preciso que os judeus fossem ao templo oferecer sacrifícios. E nós sabemos que, como no tempo da diáspora, a volta do Mediterrâneo, não se ia a Jerusalém tão facilmente, não é? Portanto, Cristo entrou de uma forma definitiva, não é? E com isso, a presença de Deus, não é, já não está ligada a um lugar, mas a uma pessoa, que é o próprio Jesus, não é? Por outro lado, é assim, aquele que entra no templo, não é o único que consegue, digamos, destruir o pecado. Enquanto que os sacrifícios da antiga aliança têm a ser reiterados, porquê? Porque o pecado continua a aparecer no mundo, não é? No fundo, o que a Carta aos Hebreus nos procura explicar é isso, é assim, a vitória sobre o pecado já foi conseguida. Vais dizer, então, mas nós ainda podemos pecar, pois. Mas é apenas a condição dos efeitos do pecado, já não é a última resposta de Deus. A última resposta é a salvação em Jesus, que já está a ganha, não é? O atual Bispo do Porto dizia, era como um cheque que já está assinado a nosso favor, não é? O problema é que nós, às vezes, não vamos depositá-lo, e, portanto, para usufruir desta vitória que já está feita, não é? É engraçado a imagem. Pois, é mesmo. Frei José Nunes, o seu comentário é esta certeza... Sim, eu aqui diria, talvez, até relacionando algo, se calhar, não relacionável, mas que é a primeira leitura e o Evangelho, que falam de viúvas, com este texto. É que as viúvas são também uma parábola de quem foi o próprio Jesus. Quem são as viúvas? Duas mulheres pobres, duas mulheres humildes, mas extremamente generosas, que se dão por inteiro. Ora, quem foi Jesus? Foi alguém que, sendo Deus, se fez pobre, humilde, o mais pequeno dos homens, e se deu por inteiro. E deu tudo o que tinha. E, portanto, aqui, simbolicamente, quer dizer, até há uma relação possível entre esta leitura da Carta aos Hebreus, o sacerdote que é Jesus, e as duas viúvas que nos aparecem na primeira e na terceira leitura. Por essa atitude da doação. Exato. Da pobreza, da humildade e da doação, não é? Total. Passamos então à análise do texto do Evangelho, é do capítulo 12 de São Marcos, a história de uma viúva, em que circunstâncias é apresentada pelo evangelista e com que objetivo, Padre Robson? É um texto estranho, até porque certamente o leitor vai ficar muito confuso, porque nas semanas anteriores nós vimos Jesus em tensão permanente com tudo aquilo que havia com o templo. Assim, no capítulo 7, Jesus critica duramente a ideia do Corban, portanto, reservar uma espécie de património para dizer, não vou ajudar a minha família porque já vou dar isso ao templo, não é? Jesus purifica o átrio dos gentios, no capítulo 11, não é? A dizer que profanaram a casa de Deus porque a transformaram num lugar de comércio, não é? Semana passada, no capítulo 12, Jesus diz que o verdadeiro mandamento não se confunde com nenhum dos preceitos que obrigavam o israelita a prestar culto no templo, mas é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como agora nos aparece uma viúva pôr uma esmola no templo, no contexto que nós temos vindo Jesus com alguma distância crítica, né? E exatamente é isto que eu acho que mais sublinha o que é que o Senhor está a dizer, não é? Que exatamente aqui não é o problema do templo, do culto, da esmola feita a uma entidade religiosa, mas é a ideia do risco total perante a confiança em Deus. E isso é que é elogiado claramente, ou seja, de alguém que mesmo conhecendo a sua indigência, a precariedade das condições de vida, é assim, Deus não é uma gavetinha que abre para um recurso, mas que depois, no resto, temos que cuidar da nossa vida, né? Aliás, o nosso povo tem até um provérbio, fia-te na virgem, não corras, né? Não, aqui diz não, com Deus é risco total, entende? E esta mulher aceitou o risco total. Não é o problema de a oferta dela ter sido para o templo, mas sim que a oferta dela foi para Deus, ou seja, que o risco da sua relação com Deus justifica até pôr em causa aspectos que nós sabemos que até instintivamente são tão básicos na condição humana, que é, digamos, o instinto de sobrevivência, não é? Se nós não evangelizamos até os nossos instintos de sobrevivência e as preocupações materiais que temos com o nosso futuro, não é?
também não compreendemos este Evangelho. Mais então do que avaliar a quantidade que foi dada por esta viúva, é essa atitude de risco total diante de Deus que este texto nos sugere. Exato, até porque Jesus compara, todos os outros puseram ofertas até avultadas, que eram mais, mas não aceitaram o risco total da vida diante de Deus, não é? E o Evangelho só se compreende para gente apaixonada que aceita o risco, não é? Quem não aceita o risco, pronto, tem aquele espaço na sua vida, pode ter até muito mérito, até fazer coisas giras, não é? Mas não percebeu que com Deus é risco total da vida. Frei José Nunes. Sim, exatamente. Eu acho que a partir daqui eu sublinharia pelo menos duas coisas. Uma é esta questão do risco total, não é? A pessoa dar-se por inteiro. Atirar-se de cabeça, não é? Quer dizer, usando uma expressão também popular e sobretudo da juventude. Nós somos chamados realmente a amar sem limites, a entregar-nos generosamente e sem calculismos. E no fundo é a experiência, vamos lá ver uma coisa. Bem, é a experiência que toda a gente é chamada a fazer, quer dizer, dar-se por inteiro, não andar a meias nas coisas. Os pais com os filhos. Os pais têm que amar permanentemente os filhos. Não podem agora amá-los durante 2 horas e depois deixar 2 horas de liberdade sem os amar ou fazerem um intervalo. Não, quer dizer, tem que se dar por inteiro. Será um catequista numa paróquia, por hipótese, tem que se dar por inteiro, quer dizer, tem que preparar os atos de catequese, tem que não faltar, tem que, além dos atos de catequese, procurar conhecer as crianças, o adolescente, o jovem, se calhar ter alguma relação com a família deles, tem que se dar por inteiro aquilo, não basta ir a meias, ir só uns dias, faltar outros, quer dizer, mas uma pessoa num emprego, qualquer pessoa que tenha um emprego, tem que se dar por inteiro, quer dizer, tem que encontrar um sentido realmente para aquilo que está a fazer, quer dizer, e para que o seu emprego seja o mais produtivo realmente para a comunidade, e dar-se a isso, quer dizer, bom, portanto, este acho que é um sentido que nos aparece muito nesta viúva, que só tinha 2 pequenas moeditas, era pouco, mas deu tudo, quer dizer, deu o que tinha, deu-se totalmente, deu-se por inteiro. O outro ensinamento que eu sublinharia, e que tem muito a ver também, olha, a propósito, falávamos da primeira leitura, da questão dos tempos de crise em que a gente está. Eu acho que há aqui um outro ensinamento que é este, quer dizer, o texto também nos fala não tanto da importância dos números, mas das pessoas e da atitude das pessoas. Nós hoje também corremos esse risco, quer dizer, e é o que todos nós andamos a ver um bocado, quer dizer, independentemente de gostarmos mais deste ou daquele ministro, ou deste ou daquele governo, enfim, independentemente disso, nós vemos hoje uma avalanche de números. É os números dos juros que sobem ou que descem. É os números das ações que sobem ou que descem. É o número do déficit que sobe ou que desce. É o número do desemprego que sobe ou que desce. É o número do déficit do PIB que sobe ou que desce. Quer dizer, nós vivemos em função de números. E depois, os 1.000 milhões, já não é milhões, é milhares de milhões de euros que é preciso para compensar o buraco aqui, o buraco acolá. É números e números e números. E às vezes ficamos com a sensação, eu digo ficamos porque acho que isto é um sentimento muito generalizado, que já não se liga às pessoas. É que para que é que existem governos? Para que é que existem economias? Para que é que existem teorias para resolver? É por causa das pessoas, quer dizer, por trás dos números há pessoas. Ora, este texto também nos ensina um pouco isto, quer dizer, se nós fôssemos olhar para os números, os ricalhaços todos que estavam a dar lá no templo deram muito mais que a viúva. Mas o problema não são os números, o problema é as pessoas, quer dizer, e quando nós olhamos para as pessoas, tudo se modifica. E o olhar das coisas e a perspectiva das coisas modifica-se. E então, neste caso, claro, olhando para as pessoas, a gente vê o valor imenso que teve esta viúva, embora dando muitíssimo menos do que o que deram as outras pessoas que lá estavam também a fazer ofertas no templo, não é? Quer dizer, o texto começa por falar precisamente de outras pessoas, os escribas, por exemplo. Com que objetivo o autor o faz? De começar este texto falando nos escribas e falando sobretudo nas atitudes que eles desenvolvem.
Exatamente porque... Para contrariar ou para servir de... Não, a mentalidade da época do judaísmo, quer dizer, é uma mentalidade de codificar todas as obrigações, quer dizer, do crente, não é? A codificação de quanto é que cada um deve colaborar e, portanto, a disciplina do dízimo, que era muito viva, portanto, há a obrigação de dar X, não é? Parte dos rendimentos, portanto, há toda uma forma, digamos assim, de ver até que ponto a pessoa tem obrigações e as cumpre ou não a cumpre, não é? O que é curioso é que Jesus substitui esta mentalidade, digamos assim, que tem a preocupação de esmiuçar até ao fim as leis, não é? Por uma outra dinâmica, quer dizer, é a dimensão de aceitar que, na minha relação com Deus, até o risco da própria vida, não é? Deixa de ser medido em termos de obrigação, não é? Ou não obrigação, mas sim na certeza, né, que Deus não abandona. Eu sei que é um discurso muito difícil, não vamos minimizar, quer dizer, quem tem que fazer contas à vida, eu próprio tenho que fazer, não é? Com poucos recursos, não é? Certamente fica preocupado. E agora, como é que vai ser? E amanhã? Mas quem aceita o risco total também aprende a contar com outra lógica, que não é apenas a lógica do que se ganha, do que se perde, do que se consegue ou não se consegue pelo próprio esforço, não é? Mas com uma lógica de gratuidade, não é? E eu tenho encontrado, eu pessoalmente, mas eu sou suspeito por causa da figura social de ser um padre, né? Mas tenho encontrado gente muito pobre, né? Que aceitando esta lógica de dizer, sim senhor, a nossa vida está difícil, né? Mas se não dermos a mão uns aos outros, isso também não vai. Pessoas que até do pão para a boca prescindem, não é? E eu depois verifico que nunca fica numa situação de tanto desespero, entende? Que lhe pudesse dizer, ficaram confundidos, não é? Uhum. E aí, mais uma vez, exato, e mais uma vez se constata, em termos pessoais, mas também socialmente falando, que quem menos tem é quem mais dá. Quem mais ajuda. É quem mais ajuda. É impressionante, quer dizer, mas isto é quase uma constatação. Não é uma fatalidade, mas é uma constatação que nós fazemos. Uhum. Como que as pessoas que têm menos, ou por obrigação ou por vontade própria, estão mais sensibilizadas e acabam para as necessidades dos outros e acabam por ser as que dão mais. A atualidade de textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo e que analisaram. Muito obrigado por terem estado neste programa, onde de facto quisemos olhar as mensagens sugeridas pelos textos bíblicos lidos nas missas deste domingo. Votos de um bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.